E aí vocês estão vendo o seguinte, você está vendo uma barra, certo? Essa barra, ela tem um eixo de rotação, ou o polo, que nós chamamos, tá? É como se fosse, quer ver? É como se fosse isso aqui, ó. Você tem a barra, e esse ponto aqui, ó, é o meu eixo de rotação. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Girar a minha barra, aplicar uma força e girar a barra. Ela pode ser aqui na ponta, que eu coloquei lá, né? No nosso... Eu posso ser aqui no meio, eu posso fazer isso aqui, né? Mais no meio, mais na outra ponta, tanto faz, tá bom? Então, no nosso caso aqui, ó, eu tenho aqui o eixo de rotação, que é esse carinha aqui, ó. A gente chama de polo também, tá bom? Então, eixo de rotação ou polo. O que é torque? Ou o momento de uma força. O torque é quando você aplica uma força e esse corpo rotaciona. Por isso que o corpo tem que ser extenso, tem que ter tamanho o corpo. Ponto não rotaciona. Ponto você consegue translatar ele, rotacionar não, né? Se for uma esferinha, tudo bem. A esfera já tem raio, já tem tamanho, tá? Mas aí no caso aqui eu coloquei um bastão, tá? Vamos supor que isso aqui é a porta. Aqui é a dobradiça, né? E aqui tá a maçaneta lá da sua casa, aqui a maçanetazinha aqui, né? Ó, a maçaneta da porta, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai abrir ou fechar a porta. Você vai aplicar força aqui. Então, quando você abre a porta ou fecha, você está aplicando uma força. Então, vamos supor que você aplicou a força assim, cara, ó. Você está aplicando uma força F. O que vai acontecer? Esse corpo ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai rotacionar. Ele vai girar, certo? E aí, quando você faz isso, você está aplicando, você está executando um torque. Torque é quando você aplica uma força e o corpo ele gira, ele rotaciona. Então, o que acontece aqui? Quando eu aplico essa força, eu estou rotacionando esse corpo. Então, eu estou realizando o quê? Um torque. E o torque a gente pode simbolizar de duas maneiras, tá? A gente simboliza ele com essa letrinha aqui grega, que é o tau, né? O pessoal gosta de fazer assim, né? Ó. Tá? Eu gosto até fazer assim, né? Ó, é o tau. Ou a gente utiliza M mesmo. M de momento, tá? Momento de uma força. Então a gente pode usar os dois. Eu vou usar a primeira letrinha aqui. Tau é a letra grega, tá? O nome dela. Como que eu calculo esse torque? Bom, aí o que acontece? Então, vamos supor que você tem a nossa porta aí, né? Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o meu eixo de rotação, tá? Ó, é o meu polo. Tá? Aí quando eu aplico uma força qualquer para empurrar ou puxar, tanto faz, tá, pessoal? Empurrar ou puxar. Então eu apliquei uma força aqui, ó. Então, essa aqui é uma força, chama de força F. Quando eu aplico essa força é aplicada a uma distância do eixo de rotação. Essa distância, né, essa distância aqui, ó. Isso aqui, ó, essa distância que nós temos até o eixo de rotação, tá vendo? Nós chamamos de braço de alavanca. Agora tem um porém. Esse braço de alavanca, quando você prolonga aqui a força, ela forma um ângulo aqui, tá? Com o braço de alavanca, tem que ser um ângulo sempre de 90, sempre de 90 graus. Por quê? A gente chama de atuação da força, né? Você prolonga a força, tem que formar um ângulo de 90 graus. Tá? Então, esse braço de alavanca, né, onde você aplicou que o torque do eixo de rotação do polo até onde você aplicou a força, se for perpendicular, nós chamamos de braço de alavanca. Se não for perpendicular, nós não chamamos de braço de alavanca. Nós chamamos simplesmente de distância. No lugar de D, eu vou colocar L, tá? Beleza? Que aí esse L, eu vou falar que ele é o braço de alavanca. A gente não confunde, precisa colocar tudo D, né? Portanto, esse aqui é o nosso, nós chamamos de braço de alavanca, tá? Beleza? E aqui é a força mesmo, está sendo aplicada para poder girar esse corpo aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês verem qual é a diferença de um para o outro. Isso aqui não é braço de alavanca. Isso aqui é uma distância onde você aplicou a força nesse ponto até o eixo de rotação do nosso polo, ele está aqui. Beleza? Agora, retinho aqui, tá aqui o meu polo, vou colocar ele aqui assim mesmo, né? Polo, ou eixo de rotação. E aí, o que acontece? Eu tenho uma força sendo aplicada assim, cara, ó. Essa é a minha força F. Beleza? Para eu saber aonde está o meu braço de alavanca, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que prolongar a minha força, prolonguei ela aqui, vou até fazer uns pontilhados aqui nela, só para vocês verem que isso aqui não é a força, é o prolongamento dela. E aí eu vou ter que arranjar um outro, aqui é onde está o polo, que é o nosso eixo de rotação,
eu vou ter que arranjar um jeito de eu colocar ele 90 graus. Então seria mais ou menos isso aqui, cara, ó, 90 graus, né? E aí eu venho aqui, ó, vou também dar uma picotada aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Isso daqui, ó, é 90 graus, cara. Isso daqui é o meu L, o meu braço de alavanca, certo? Aqui, essa distância daqui até aqui onde foi aplicada a força é uma distância qualquer. Não sei porque eu coloquei. É uma distância qualquer. O braço de alavanca é esse aqui. Isso aqui é uma distância qualquer. Tá? Se você, é igual eu fiz lá atrás, né? Se você aplica uma força perpendicular, o próprio comprimento aqui é o próprio braço de alavanca, né? Que estava em 90 graus, tá vendo? Muitos exercícios já te dão um braço de alavanca, que seria o próprio, como se fosse o comprimento aí, né, do ponto onde está o polo até em cima, tá? Então, o meu braço de alavanca seria esse daqui, isso aqui é meu braço de alavanca, beleza? E aqui é uma distância qualquer, tá? Como que a gente calcula, então, o torque? Porque aí, o que acontece? Como é que eu vou achar esse carinha aqui? Cara, geralmente, né, sempre eles te dão esse ângulo aqui, ó, entre a força, vou colocar assim, entre a força e o próprio corpo extenso. Então, por exemplo, aqui é θ também, ó, vamos colocar θ, alfa, tá? Esse seria a nossa força aí. Se você for fazer um prolongamento dessa força aqui, por exemplo, essa aqui, tá vendo? Você pegar um prolongamento dela aqui, ó, e pegar o prolongamento aqui, e pegar onde está 90 graus, surge um ângulo de 90 graus, vamos colocar mais ou menos por aqui, né, ó. Esse aqui é o meu braço de alavanca, esse aqui é o meu L. Esse aqui é só a distância até o ponto onde você fez, né, a aplicação da força, com um ângulo qualquer, né, até o corpo do corpo extenso, né? E esse aqui é o seu braço de alavanca. Tá? Como que eu calculo, por exemplo, o torque? O torque nada mais é que a força que você aplica vezes o braço de alavanca. Isso é torque. Tá? Ok, mas também simples. É simples, mas tem um porém. Você tem que saber quem é o braço de alavanca. Tá? Quando você põe, por exemplo, assim, ó, eu estava falando com vocês, vamos supor que você tem uma coisa assim, né? Certo? E aqui você tem o seu eixo de rotação aqui, ó, seu polo. Aí quando você aplica a força assim, cara, ó, o que acontece? Essa própria distância aqui, ó, é o seu braço de alavanca. Por quê? Porque quando você prolonga a força, né, faz um prolongamento do eixo de ação da força, que a gente chama, né? Aqui, ó, prolongamento. Aí ele próprio forma 90 graus. Ou seja, a própria força está 90 graus com o corpo que está 90 graus com o seu braço. Aí esse D, essa distância, é o próprio braço de alavanca. Beleza? Tá? Então, deixa eu só tirar essa aqui, colocar um pouquinho mais para cima, tá bom? Aí o que acontece? Se você tiver várias forças atuando no corpo, então vamos colocar aqui assim, você tem aqui esse corpo, né? Aqui está o polo, o eixo de rotação, o polo. Eu tenho várias forças atuando no corpo, por exemplo, eu tenho essa força aqui, ó, F1, eu tenho essa força aqui, ó, F2, eu tenho essa força aqui, por exemplo, aqui, F3, e aqui eu tenho essa força sendo aplicada aqui, pode ser puxando ou empurrando, tá, gente? F4. Te pergunto, dessas todas aí, né, quais realiza torque e quais não realiza torque? Interessantíssimo, né? Porque tem força ali que não vai realizar torque. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar até minha caneta, essa caneta aqui, tá vendo? Vamos supor que ela é aquele negocinho lá, tá? Então, o que eu vou fazer? A F1, eu vou aplicar uma força para lá, não é isso? Pra lá, tá para lá, ó. A F1, vou fazer isso aqui. O eixo de rotação é meu dedo aqui, tá? Ó, eu posso rotacionar aqui, ó. Vou aplicar a F1 aqui, ó. A F1 realiza um torque. A F2 está um pouquinho mais embaixo, né, ó? Tá empurrando ou puxando, ó. Também realiza torque, beleza? A F4 está no eixo de rotação, ó. A F4 ela não realiza torque. Não tem uma distância da força até o eixo. Ela já está no eixo. Então, quando ela está no eixo, como é que você vai rotacionar o eixo? Certo? Você não tem como você ter. Se você tiver pelo menos um pouquinho assim, ó, um pouquinho aqui distante, você já consegue rotacionar. Né? Tem uma distância pequena, mas consegue. Mas em cima do eixo, não. Então, nesse caso, você não tem uma distância D ou um braço de alavanca L. Agora, aqui, cara, também você não vai rotacionar, você vai empurrar ela. Mas rotacionar, não. Entendeu? Rotacionar, você não consegue, ó, rotacionar ela, você consegue empurrar. E se ela for fixa aqui embaixo, você não consegue nem empurrar. Então, quer dizer, você só consegue rotacionar se você aplicar qualquer força aqui. Você pode aplicar uma força perpendicular
Meu Deus, você pode aplicar uma força que não é perpendicular e rotacionar ela, tanto faz, tá? E outra coisa também, quanto mais próximo do eixo de rotação, mais difícil você rotacionar. Aqui o seu braço de alavanca, sua alavanca, ele é muito mais simples, você consegue rotacionar assim, ó, com uma força bem suave. Quando você chega perto aqui, você tem que fazer uma força um pouquinho maior. Coloca o meu pincel aqui mesmo. A caneta aqui é levinha, né? Agora, quando você pega uma porta, por exemplo, depois faz esse teste na porta. Tá? Quando você pega uma porta, por exemplo, você tem a porta assim, né? Vou tentar colocar aqui, né? A porta assim, aqui é o eixo de rotação, tá? Essa parte aqui do meu braço aqui. Então, quando você aplica a força aqui, ó, faz isso aqui. Ó. Quando você aplica a força mais perto do eixo, ó, lá, ó, o que acontece? Eu tenho que fazer mais força para eu poder fazer isso aqui. Tá? Então, quanto mais próximo do polo, mais força você tem que fazer para fazer o mesmo efeito de rotação, para ter o mesmo torque, tá bom? Tá? Então, nesse caso nosso ali, ó, vamos voltar para nossa... Nesse caso aqui, esse 4 aqui, o torque no 4, ele é 0, ele não rotaciona. O torque do 3 também é 0. Agora, o torque aqui do 1, ele tem uma distância, tá vendo? Uma distância ali que é o próprio braço de alavanca L. E a distância do 2, ele também tem uma distância um pouco menor, é o braço de alavanca 2, né? Vou colocar assim 2, esse aqui é o braço de alavanca da 1. Beleza, por que é um braço de alavanca? Ó, ela é perpendicular, né, ao nosso, aqui, ela é perpendicular aqui, e ela é perpendicular aqui. Então, esse próprio L1 e L2 é o próprio braço de alavanca, tá bom? Essa força não precisa ser perpendicular, lembra? Você pode fazer de outra maneira, aí você vai ter que prolongar para você achar o braço de alavanca ou decompor a força. Então você tem duas maneiras de você fazer isso aí. Então vamos supor que você tem essa chapa aí, né? Vamos colocar assim. Tá? Esse aqui é o polo. Polo ou eixo de rotação. Quando você aplica uma força, cara, por exemplo, uma força assim, ó, F, essa força não é perpendicular ao nosso corpo aqui, né? Ó. Se você for prolongar ele aqui, ó, essa força ela forma um ângulo, tá vendo? Com o corpo. Se você pegar ele aqui, o corpo bem aqui, né? Mais fácil de ver. Ó, lá, tá vendo? Ela forma este ângulo aqui, ó, com esse corpo. Então ela não é a força não está perpendicular ao próprio corpo, que seria o próprio braço de alavanca, né? Então não está perpendicular. O que você tem que fazer? Você tem que decompor essa força. Vai decompor a força em isto, força, vou colocar força X, tá bom? E decompor essa força, assim que eu vou decompor a força em, vou chamar de qual? Aquela é X, eu vou chamar isso aqui de Y. Pergunto, quem realiza o torque? A Y. Olha para você ver, a Y vai fazer isso aqui, vai girar o corpo nesse sentido aqui, ó, a Y, tá vendo? Então ela é nosso braço de alavanca, ela que é a nossa força, que ela é perpendicular, aí sim, aí esse tamanho desse corpo aqui acaba sendo o braço de alavanca para Y. Para X não, né? Para X ele vai empurrar, é o mesmo caso aqui da 3 aqui, né? Ó, a 3 e a X aqui, também para a 3 e puxa, e a X também puxa, né? Seria que caso que você tá com o negócio assim, você fica puxando assim, mas você não rotaciona ele. Então, nesse caso aí, ou você decompõe, ou você faz o prolongamento da força, né? A atuação, né, da força, você achar o seu braço de alavanca. Você pode fazer das duas maneiras. Você pode fazer desse jeito, você pode fazer desse jeito aqui. Eu não decompus a força, mas eu achei o meu braço de alavanca. Aí você faz cateto oposto, hipotenusa, para você achar o valor do L. Às vezes ele vai te dar o valor do D aqui, mas ele não vai te dar o valor do L, é a mesma coisa aqui. Tá bom? Então são esses dois pontos que a gente tem de eixo de torque. Lembrando, nossa formulazinha de torque é essa aqui. E torque, melhor falando, a unidade de medida de torque no sistema internacional é o newtons metros. Boa noite para você. Até a próxima semana. Tchau, tchau.